Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ferrovia na Linha. Nesta edição, que é nada mais nada menos do que uma visita guiada virtual pela linha do Douro, e vou contar-vos a história da linha do Douro e também das linhas de via estreita que derivavam da linha do Douro e também alguns fatos bastante interessantes. A linha do Douro acompanha o Rio Douro em grande parte do seu trajeto. A linha do Douro começa oficialmente na estação ferroviária de Irmesinde e até 1988 terminava na estação ferroviária de Barca d'Alva, mais concretamente à entrada da Ponte Internacional de Barca d'Alva. A sua bitola é a bitola ibérica de 1435 mm. Apesar de começar em Irmesinde, a contagem quilométrica da linha do Douro começa na estação ferroviária de Porto Campanhã, juntamente com a linha do Minho. E permitam aqui uma pequena explicação. A linha do Minho começa na estação de Porto São Bento, no ponto quilométrico 2,618, e a sua contagem vai diminuindo à medida que se aproxima da estação de Porto Campanhã, onde se localiza o quilómetro zero, para a linha do Minho, como para a linha do Douro, linha de Leixões, etc. Ou seja, desde Porto Campanhã até Irmesinde é a linha do Minho, mas como a antiga refere, ou seja, agora o que é agora as infraestruturas de Portugal, decidiu que a contagem quilométrica da linha do Douro começasse em Porto Campanhã para facilitar o suporte caso haja algum problema com a linha ou com algum equipamento que faça parte, que esteja na linha do Douro, que faça parte do setor ferroviário, ou então acidentes na própria linha. Então, em Irmesinde, a linha do Minho segue em direção ao norte, pelo lado esquerdo. Está aqui agora a passar uma Camelo 592, como vocês podem ver. Como estava então aqui a referir, em Irmesinde a linha do Minho segue em direção ao norte, pelo lado esquerdo. Já a linha do Douro, que ali começa, vai em direção a este, ou seja, tomando o lado direito. Em 1867, o Estado português apresentou às câmaras os projetos para várias linhas férreas de bitola ibérica, unindo o Porto ao Pinhão, a Braga e à fronteira com Espanha, no Minho. A 14 de junho de 1872 foi decretado o início das obras da linha do Minho e a realização dos estudos para o traçado da linha do Douro, que teria obrigatoriamente de passar aqui em Penafiel. A ideia para a construção da linha do Douro era para providenciar não só o transporte de passageiros, mas também de mercadorias como adubos, sementes e outros produtos, e assim escoar a produção agrícola destas regiões e oferecer uma alternativa ao transporte fluvial, que era mais limitado tanto a nível de mercadorias como a nível de passageiros, com a reduzida capacidade de navegação no Rio Douro, permitindo assim um melhor acesso ao interior transmontano. E não sei se já conseguem ouvir, mas aproxima-se um comboio com destino ao Pocinho, que deve estar agora a sair da atual estação de Penafiel. E pronto, continuando. A 8 de julho de 1872 começaram as obras na linha do Minho e o início da construção da linha do Douro foi no dia 8 de julho de 1873, ou seja, um ano depois de ter começado as obras da linha do Minho. O primeiro troço da linha do Douro chegou a Penafiel em 1875, tendo começado o serviço de passageiros e mercadorias no dia 30 de julho de 1875. Aqui em Penafiel chegou a existir uma linha de comboio de via estreita, a linha de Penafiel à Lixa e Entre os Rios,
que é o que eu vou falar-vos mesmo agora, aliás, depois da passagem deste comboio que vai passar aqui com destino ao Pocinho. Quanto ele passa ou não passa, então vou já adiantando aqui para vocês sobre a linha de Penafiel à Lixa e entre os rios. Foi uma linha de via estreita de bitola de 1 metro, que ligava Penafiel à Lixa e também entre os rios. Eu faço estes gestos porque a Lixa fica mais ou menos para aquele lado e entre os rios fica lá para baixo. Ok, e esta linha tinha um sistema americano, ou seja, vias assentes na estrada. Em 1908, o médico Cerqueira Magro apresentou uma proposta para a construção da linha entre Penafiel e a Lixa, que deveria passar por Lousada e Felgueiras. Já a 13 de dezembro de 1908, realizou-se nos espaços do Conselho de Penafiel uma reunião presidida pelo Visconde de Lousada, com o objetivo de analisar quais eram as vantagens desta linha para os concelhos que ela viria a servir. E a 7 de julho de 1910 foi realizado um concurso para a construção da linha. A 11 de setembro de 1910 forma-se a Companhia do Caminho de Ferro de Penafiel à Lixa e entre os rios, e está agora a passar então aí o comboio. Vou deixar-vos, vou iniciar-vos com a passagem dele. É uma 1415 com 3 carruagens Schindler. E pronto, após esta belíssima passagem, após a passagem deste belíssimo comboio, vamos só aqui continuar. Entretanto, não se sabe ao certo quando é que começaram as obras de construção desta linha, mas no dia 11 de novembro de 1912 foi inaugurado, em pleno dia de São Martinho, o primeiro troço da linha de Penafiel à Lixa. Foi entre esta estação aqui e a Câmara Municipal de Penafiel. A 8 de novembro de 1913 foi inaugurado o troço entre esta antiga estação de Penafiel e Lousada. Em abril de 1914 foi autorizado o prolongamento da linha até a freguesia de Eja, do Concelho de Penafiel. Freguesia essa que é mais conhecida por Entre os Rios, e claro que há pouco mais de 20 anos atrás, ou seja, em 2001, tornou-se ainda um bocadinho mais conhecida devido a uma grande infelicidade. Então, a 10 de maio de 1914 foi inaugurado o troço Lousada a Longra. Em julho de 1914 o comboio chegou a Felgueiras e em setembro chegou à Lixa, numa extensão total de 30 km. A ligação de Penafiel entre os rios começou a ser construída em 1914. 20 de novembro de 1914 foi inaugurado o troço Penafiel Calçada. 13 de abril de 1915, após o alargamento das pontes de São Vicente, a linha chegou à Torre. A 17 de junho de 1915, a linha chegou a Entre os Rios. O seu terminal em Entre os Rios situava-se junto à entrada da antiga Ponte Índice Ribeiro, ponte essa que colapsou no dia 4 de março de 2001, existindo agora uma nova ponte, que do lado de Penafiel começa no mesmo sítio da antiga ponte, e já do lado de Castelo Paiva termina uns metros mais à esquerda do local onde terminava a antiga ponte. Local esse agora onde está um pouquinho da antiga ponte e localiza-se também o Anjo da Guarda de Portugal. Em 1916, a empresa operadora sofreu uma enorme perda económica causada pela Primeira Guerra Mundial e também devido ao número de acidentes. Por outro lado, a caminhonagem começou a evoluir e a retirar os passageiros ao comboio. A 20 de fevereiro de 1920, a Junta Consultiva de Caminhos de Ferro emitiu um parecer onde recomendava que a exploração das linhas de bitola de 1 metro fossem reunidas numa só empresa concessionária e que deveria haver uma ligação da Lixa a Vizela na linha de Guimarães e ligar a Arcos de Valdevez entre os rios.
mas não houve interessados. A linha foi encerrada ainda na década de 1920 e os carris começaram a ser levantados em março de 1931. Bem, e está então terminada aqui a história da linha de Penafiel à Lixa e Entre os Rios. Entretanto, eu estou aqui na antiga estação ferroviária de Penafiel, que abriu no dia 30 de julho de 1875 e foi encerrada no ano de 2002, dando lugar à atual estação ferroviária de Penafiel, que se localiza ali para trás, e é para onde vamos dentro de alguns segundos. Então cá estou na atual estação ferroviária de Penafiel. Esta aqui abriu em 2002, na sequência da modernização, duplicação e eletrificação da linha do Douro. Pelo menos está duplicada até Caíde. Já a nível de modernização e eletrificação está desde 2019 até ao Marco de Canaveses. Então, agora continuando, então aqui vamos dentro de momentos percorrer o troço Penafiel-Caíde, troço esse que foi aberto a 20 de dezembro de 1873. E como já estou aqui com a máscara posta, assim, porque ainda é obrigatório utilizar máscara dentro dos comboios e também é recomendável ter o certificado de vacinação contra a Covid no telemóvel ou então impresso. Então, vamos lá para esta magnífica viagem na linha do Douro, em que eu vou também contar-vos muitas mais coisas. Estamos quase a chegar à estação de Caíde e o próximo troço da linha de Douro é de Caíde ao Juncal, troço esse que a sua construção foi mais demorosa devido à existência de pelo menos 3 túneis, um deles com uma extensão com um pouco mais de 1 km, e o troço foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1878. É neste seguinte troço, ou seja, Caíde ao Juncal, que a partir do apiadeiro de Oliveira a linha começa a descer em direção ao Rio Douro. Mas, entretanto, a 26 de novembro de 2018 foi suspensa todo o tipo de serviços ferroviários entre o Caíde e o Marco de Canaveses para obras de modernização e eletrificação da via. Obras essas que terminaram, não sei se, já não me lembro exatamente em que mês terminaram, se foi em abril ou em maio de 2019, mas seja como for, em abril ou maio de 2019 foi restabelecida a circulação, mas só para comboios a gasóleo, tanto da série 592, também da série 1400. Já agora, o comboio que eu estou está a ser tracionado por uma locomotiva 1408 e também 2 carruagens Schindler. Mas a circulação elétrica entre Caíde e o Marco de Canaveses começou a ser feita a partir do dia 14 de julho
de 2019. E é neste troço que situa-se uma estação que tinha uma linha de via estreita, e essa estação é a Estação da Livração. Essa linha de via estreita é a linha do Tâmega, que ligava a Livração a Arco de Baúlho. E é a linha, e agora vou contar-vos então a história dessa linha. Em 1879, o ministro Lourenço de Carvalho propôs construir uma linha que ligasse o Famalicão à Régua, através de Chaves, com um ramal da linha do Douro até Caves, passando por Amarante. Também foi pedido uma concessão para uma linha entre Livração e Chaves. Então, em março de 1905, começou a construção da linha do Tâmega. A 20 de março de 1909 foi inaugurado o troço Livração Amarante. 22 de novembro de 1926 foi inaugurado o troço Amarante Chapa. 20 de março de 1932 foi inaugurado o troço Chapa Celúrico de Basto. 15 de janeiro de 1949 foi inaugurado o troço Celúrico de Basto a Arco de Baúlho. A linha foi encerrada em duas fases. A primeira fase foi no dia 1 de janeiro de 1990, entre Amarante e Arco de Baúlho. A segunda fase foi no dia 25 de março de 2009. Ambas as fases foram ao mesmo tempo do encerramento da linha do Corco. Os carris e algum material circulante ainda existem nas imediações da estação ferroviária da Livração, e em Arco de Baúlho ainda existem carris, material circulante em excelente estado de conservação, e o Museu Ferroviário de Arco de Baúlho. O troço da linha do Douro entre Juncal e a Régua foi inaugurado a 15 de julho de 1879. Deste troço destaca-se o túnel Juncal, que é o segundo maior túnel ferroviário de Portugal. O apiadeiro de Pala, que em tempos de outrora já foi uma estação em que, pronto, na altura que era a estação, tinha duas vias de circulação, e quando substituíram duas pontes metálicas que existiam por perto por dois viadutos, então, para a construção dos viadutos, para que os viadutos tivessem circulação ferroviária, foi necessário remover uma plataforma e o edifício da estação, e passando então de categoria de estação para apiadeiro. Ao chegar à Régua, pode-se ver do outro lado do rio uma das quintas Sandman, e antes de chegar à estação ferroviária do Peso da Régua, temos a estação de Godinho, que não só tem serviço de passageiros, como também tem o maior cais de mercadorias da linha do Douro. Chegados à estação ferroviária do Peso da Régua, mais conhecido por Estação da Régua, pode-se vislumbrar os carris da linha do Corco e algum material circulante que ali foi deixado ao abandono. Até 2019 existia mais material abandonado, tendo no ano 2020 sido iniciada a recuperação
de uma chepa, de uma locomotiva a vapor e de pelo menos de um vagão. É da Régua que parte todos os anos o comboio histórico a vapor do Douro, até à estação ferroviária do Tua. Também chegou a existir o comboio histórico a vapor do Corgo, mas esse serviço foi desativado. Agora vou falar-vos então da linha do Corgo. A linha do Corgo foi uma linha de via estreita, bitola de 1 metro, ligava a estação da Régua a Chaves. Tal como a construção desta linha, também estava planeada a construção da linha de Lamego, que ligaria a Régua a Lamego e consequentemente a Viseu, e também a linha da Régua a Vila Franca das Naves, mas o projeto das duas linhas não saiu da gaveta, estando só, pelo menos, tendo sido só construído um viaduto. O primeiro quilómetro da linha de Corgo é dividido com a linha do Douro, com uma algaleação onde os carris da via estreita estão entre os carris da via larga. A partir do posto de manutenção da Régua, a linha do Douro segue pelo lado direito e a linha de Corgo pelo lado esquerdo. A construção da linha de Corgo começou em 1903, 12 de maio de 1906 é inaugurado o troço Régua-Vila Real, 15 de julho de 1907 é inaugurado o troço Vila Real Pedras Salgadas, a 20 de março de 1910 é inaugurado o troço Pedras Salgadas Vidago, 20 de junho de 1919 inaugurado o troço Vidago Tâmega, 28 de agosto de 1921 é inaugurado o troço Tâmega Chaves. A 1 de janeiro de 1990 a linha de Corgo foi encerrada entre Vila Real e Chaves. Entre 1998 e 2008 existiu o comboio histórico do Corgo, que era tracionado pela locomotiva E214. Em 2009, com a mesma desculpa que foi dada em relação à linha de Tâmega entre Livração e Amarante, a linha do Corgo entre Régua e Vila Real foi encerrada e suprimida em 2011, em grande parte do trajeto terem sido removidos os carris. Já em 2016 foram removidos os restantes carris da linha de Corgo que existiam nas imediações do posto de manutenção da Régua, mas ainda persistem na estação da Régua. Após a estação da Régua, entramos no troço Régua-Pinhal. Este troço foi inaugurado no dia 1 de junho de 1880 e estava então concluída a construção da linha do Douro. Mas, entretanto, já se pensava continuar a construção até à fronteira com Espanha, em Barca d'Alva. A estação de Pinhão contém vários azulejos que contam literalmente a história da região do Douro. Em 23 de julho de 1873 foi decretada a construção do último lance da linha do Douro. O troço Pinhão-Tua foi inaugurado a 1 de setembro de 1883 e é neste troço entre o Pinhão e o Tua entramos no Vale do Tua.
Estamos agora na estação do Tua, mas por enquanto não vou falar sobre a linha do Tua, nem sobre a barragem, mas vou deixar isso mais para a frente. Entretanto, vamos entrar agora no troço Tua Tocinho e não se sabe exatamente em que ano começou a ser construído este troço, mas após o apiadeiro de Alegria pode-se ver a barragem da Baleira, onde até 1791 existiu o Caixão da Baleira, local muito famoso não só por ter sido até à altura um local impossível de navegação para grande parte dos barcos, mas também de uma tragédia. E pronto, é disso que eu agora vou falar-vos, vou contar-vos. Então é o seguinte, é o seguinte: o Alto Douro foi não só a primeira região a aparecer no mundo, mas também foi a primeira região demarcada como região vinícola. Um dos vinhos mais famosos é o vinho do Porto. Então, Antónia Adelaide Ferreira nasceu em Godinho no dia 4 de julho de 1881, mais conhecida como Ferreirinha. Foi uma empresária portuguesa do século XIX. A sua família possuía uma quinta. Adelaide teve 2 filhos, uma menina chamada Maria de Assunção, que mais tarde tornou-se Condensa de Azambuja, e um rapaz chamado António Ferreira, que mais tarde foi deputado do Partido Progressista e presidente da Associação Industrial do Porto. Adelaide ficou viúva aos 33 anos de idade e desde então seguiu a sua verdadeira vocação empresária. Ela preocupava-se com as famílias dos trabalhadores e das suas terras e adegas. Lutou contra a falta de apoios de sucessivos governos, com apoio do seu próprio marido, o José da Silva Torres, que foi dono da Quinta de Vesúvio, onde Adelaide passou a viver e criou o vinho do Porto. Ela viajou para a Inglaterra para conhecer um meio para combater uma doença da vinha, a filoxera, e também para conhecer os meios mais modernos para a produção de vinho. Tornou-se grande amiga do empresário Joseph James Forrester, que fazia parte de uma empresa do seu tio sediada no Porto. A amizade entre a Ferreirinha e Forrester era tão grande como se fossem irmãos. Até certo dia, em 1861, Adelaide disse que tinha de ir à régua tratar de uns assuntos profissionais. Forrester propôs então que podiam ir todos jantar na régua, levando consigo nas suas botas bolsos do cinto e bolsos das calças e do casaco cheios de moedas. Decidiram fazer a descida de barco e ao chegar ao Caixão da Baleira, o barco virou-se. Adelaide conseguiu ir até à margem, juntamente com os outros ocupantes da embarcação, mas Joseph Forrester não conseguiu, devido ao peso das suas moedas, que o fez morrer afogado. Entre 1780 e 1791, o Caixão da Baleira foi demolido, possibilitando assim que os barcos pudessem ir até Barca d'Alva. A sua demolição não seria nada barato, então Adelaide e donos de outras quintas aceitaram aumentar os impostos para cobrir os gastos com a demolição do caixão. Após a zona da Baleira, a linha atravessa para o outro lado da margem do Rio Douro, onde na outra margem localizava-se o que foi a estação ferroviária de Ferradosa. Após a zona da Baleira, chegámos então a Ferradosa. Vou falar-vos aqui uma coisinha bastante interessante. A estação de Ferradosa foi uma interface que entrou ao serviço em 1887. Devido à construção da barragem da Baleira, que aconteceu no início dos anos 70 e terminou em 1976, o trajeto da linha do Douro teve de ser alterado, porque mal a água atingisse a cota máxima, iria trespassar a ponte que
antigamente existia aqui numas imediações que eu próprio vou mostrar. Essa ponte começava ali naquele. Essa ponte começava ali, vocês viram? Então, durante a construção da barragem, foi construído um viaduto do lado direito da margem do Rio Douro e mais a jusante foi construída a atual ponte de Ferradosa e o apiadeiro de Ferradosa. Nos dias de hoje é na atual ponte de Ferradosa que a linha passa do lado direito da margem do Rio Douro para a margem esquerda. Nos últimos socalcos rochosos a linha passa perto das Quintas de Vargelas, também pela zona de Arnozelo, onde estão presentes 3 túneis no espaço pouco menos de 1 km. Antes de chegar ao piadeiro de Vesúvio, pode-se vislumbrar a Quinta de Vesúvio, onde Antónia Adelaide Ferreira viveu. Já estou na estação do Pocinho. A linha chegou aqui ao Pocinho em 1887, tendo sido inaugurada no dia 10 de janeiro de 1887. Atualmente o Pocinho é o términus da linha do Douro e até 1988 a linha ia até Barca d'Alva. O local que eu me situo agora é já a 100 metros depois do ponto quilométrico 172, mais concretamente quase meio quilómetro depois da estação do Pocinho. Estou aqui na parte desativada da linha do Douro, em que a 5 de maio de 1887, uma parte deste troço da linha do Douro, que é o troço Pocinho-Barca d'Alva, a parte entre Pocinho e a estação do Coa foi aberta no dia 5 de maio de 1887
E a 9 de dezembro de 1887 foi inaugurado o restante troço da linha, ou seja, entre a estação do Coa e Barca d'Alva. Mas também foi inaugurado, nesse mesmo dia, a linha de Barca d'Alva a La Fuente de San Esteban, estando assim a linha do Douro completamente concluída. A estação ferroviária de Barca d'Alva localiza-se no ponto quilométrico 199,5, a contar a partir de Porto Campanhã, mas ficou decidido que a linha do Douro terminaria à entrada da Ponte Internacional de Barca d'Alva, atingindo assim os 200 km. Entretanto, a 1 de janeiro de 1985, o governo espanhol encerrou a linha entre Barca d'Alva e La Fuente de San Esteban, ficando assim cortada a ligação internacional da linha do Douro. Estou agora aqui de costas para a linha do Sabor e de frente para as oficinas do posto de manutenção do Pocinho. E pronto, basicamente também em frente à rua onde chegaram a viver aqui pessoal que trabalhava na ferrovia. E eu vou falar-vos então agora um pouquinho do Pocinho e também desta linha que está aqui atrás. O Pocinho é uma aldeia do concelho de Vila Nova de Foscoa, distrito da Guarda, região da Beira Alta, e faz parte do Parque Arqueológico do Coa. A aldeia em si desenvolveu-se em torno da estação do Pocinho. O Pocinho já teve uma enorme importância a nível ferroviário, que além da continuação da linha do Douro até Espanha, era também daqui do Pocinho que iniciava a linha do Sabor, que ligava o Pocinho até a aldeia de Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro. Está também planeado existir uma terceira linha aqui, que ligaria o Pocinho à linha da Beira Alta, mas nunca saiu do papel. A linha de Sabor foi uma linha de via estreita de bitola do metro, começou a ser construída no dia 15 de novembro de 1913, começando pela ponte rodoferroviária que se encontra pouco mais de 50 metros, aqui para este lado, para o meu lado esquerdo. A ponte tinha dois tabuleiros. O tabuleiro superior era só para os comboios, já o inferior para outros meios de transporte. Esta ponte foi construída de uma forma que, caso houvesse uma alteração de bitola da linha de Sabor, ou seja, de bitola métrica para bitola ibérica, a ponte foi já construída a pensar nesse mesmo possível acontecimento. A ponte foi desativada em 1988 e o tabuleiro inferior ficou interdito à passagem de veículos, tendo essa mesma passagem passada para a barragem do Pocinho. A linha chegou à aldeia de Duas Igrejas, no concelho de Miranda do Douro, a 22 de maio de 1938. Servia as minas de Torre Moncorvo. A linha do Sabor foi encerrada no dia 1 de agosto de 1988 e, segundo um recorte de um jornal de notícias, houve um maquinista que fez a última viagem entre Duas Igrejas e aqui o Pocinho. Ele contou ao jornal que chegou aqui ao Pocinho e que foi transferido para um serviço, alguns na zona do Grande Porto. Ele nesse mesmo dia foi para o Porto. Nesse mesmo dia ele trouxe o comboio aqui até ao Pocinho. Depois foi até ao Porto, onde iniciou um outro serviço. E quando ele chegou à estação de Irmesinde, ele deparou-se que tinham vindo aqui ao Pocinho rebocar o comboio que ele próprio tinha conduzido.
e ficando assim então encerrado todo o serviço ferroviário aqui na linha do Sabor. Entretanto, a 18 de outubro de 1988 foi a vez de ser encerrado o troço da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva. O último comboio que teve serviço neste troço da linha do Douro foi conduzido pelo mesmo maquinista que conduziu o último comboio aqui na linha do Sabor. E aqui no Pocinho ainda se avista algum material abandonado cá fora, sendo que a maior parte do material abandonado está no interior das oficinas. E claro, e os carris da linha de Sabor ainda persistem um pouco aqui no Pocinho. E pode-se ver, está mesmo aqui atrás de mim. E cá estou, já junto à estação do Pocinho para embarcar no comboio que sai daqui por volta da 1h08 da tarde e que me levará pelo menos até ao Tua. Enquanto ao almoço, almocei no café-restaurante O Mirador, estava tudo muito bom, impecável, e ainda tomei algum tempinho que me restou até agora para passear um pouquinho pela aldeia. Vocês viram aí as imagens, é uma aldeia bastante pacata, muito calma, com uma paisagem espetacular, a qual eu não me farto de ver. Entretanto, vamos agora embarcar no comboio e vamos até ao Tua. E claro, deliciem-se com mais algumas imagens, desta vez da viagem de comboio até à estação do Tua.
Spirit of things, we lose our sight when we put our trust in things of this material world. The things that fade away, yet we keep coming back, 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 keep coming back. It's amazing how this line was built. Yeah, that bridge over there, it's not the original one. The original one used to be right on that part of the river, but due to the Valera Dam, the waters went up, and then they need to to take down the old bridge and build a new one for the water don't trespass the top part of the trails. What year was the dam built? 1970s. I cannot be precise. This line started to be built in 1883 and finished 1873 and finished in 1887 in Barca d'Alva. Wow. Yeah, but unfortunately the train only goes to Pocinho. Yeah. The line was closed. The Pocinho was a bit under some evil stuff. Okay. They lost the Sabor line in August 1988, and 2 months later they lost the international connection of this very good line. Wow. It was. Thank you. Thank you. Thank you for the Well, information. Yes. Cá estou, aqui no Tua, no concelho de Carrazeda de Anciães, distrito de Bragança, região de Trás-os-Montes. Estou aqui em frente ao centro interpretativo do Vale do Tua, que vou deixar um pouquinho mais para depois, porque agora vocês vão poder ver algumas imagens da antiga linha do Tua, que ligava aqui a estação do Tua, a Mirandela e a Bragança.
Agora vou contar-vos então a história da linha do Tua. A linha do Tua é uma linha de via estreita de 1 metro, que foi construída em 2 fases. A primeira fase, que era do Tua até Mirandela, e a segunda fase de Mirandela até Bragança. O primeiro estudo para a construção da linha do Tua foi em 1878 por João Dias. Mais tarde houve um outro estudo, mas feito por Almeida Pinheiro. João Dias defendia a construção da linha na margem direita do rio. O Almeida Pinheiro defendia a construção na margem esquerda. O projeto de ambos tinham várias semelhanças a nível da quantidade de túneis, viadutos e pontes, mas a escolha caiu no projeto de Almeida Pinheiro, que era a construção da linha na margem esquerda do rio Tua, mas não por ser mais económico, mas também os acessos eram melhores do que na margem direita. Então, 16 de outubro de 1884, começou a construção do troço Tua-Mirandela, contando com média de 1470 operários, 114 animais e 18 locomotivas e vagões para a obra da construção. Os primeiros 20 km da linha foram os mais difíceis de execução. A 29 de setembro de 1887 foi então inaugurada a linha do Tua entre Tua e Mirandela. Já a segunda fase da linha do Tua era a construção do lance Mirandela-Bragança. A obra ficou a cargo de Abílio Bessa. A construção começou a algures na década de 1900. Então, a 2 de agosto de 1905 foi inaugurado o troço Mirandela-Romeu. A 15 de outubro de 1905, de Romeu até Macedo de Cavaleiros. A 18 de dezembro de 1905 foi inaugurado o troço Macedo de Cavaleiros-Sendas. A 14 de agosto de 1906 foi inaugurado o troço Sendas-Roças. E por fim, a 31 de dezembro de 1906 foi inaugurado o troço Roças-Bragança. Estava também planeada continuar a construção da linha do Tua até Puebla de Sanabria, mas não saiu da gaveta. A 1 de janeiro de 1990 foi suprimido o transporte de mercadorias entre a Régua e Bragança e reduz os horários de transporte de passageiros aos fins de semana e feriados. Em dezembro de 1991 a CP iniciou um serviço de transporte de passageiros em autocarros em simultâneo com os comboios, que motivou um enorme protesto. Dias mais tarde houve um descarrilamento em Sortes e a CP encerrou a linha entre Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Em 1992 aconteceu aquilo que ficou conhecido como a Noite do Roubo, em que o material circulante foi retirado das estações de Bragança e de Macedo de Cavaleiros, tal como foi encerrada a linha do Tua entre Mirandela e Bragança. Mas em 1995 foi reaberto 5 km de linha em direção a Bragança, mais concretamente até Carvalhais, através da criação do metro de superfície de Mirandela, onde este mesmo só poderia operar entre a estação ferroviária de Caixão e a estação ferroviária de Carvalhais, numa parceria com a Câmara, entre a Câmara Municipal de Mirandela e a CP. Já em 2001, a CP retirou o material circulante da linha do Tua, que fazia o serviço de transporte de passageiros entre Tua e Mirandela. Entretanto, a CP autorizou a Câmara Municipal de Mirandela a estender o seu serviço até à estação do Tua. Já 12 de fevereiro de 2007, uma composição do metro de Mirandela descarrilou e caiu numa ravina de 60 metros
de altura, matando 3 pessoas. A linha ficou fechada durante 1 ano. A 10 de abril de 2008, um deslizamento de terras provocou 3 feridos ligeiros num veículo de manutenção. A 6 de junho de 2008, uma composição descarrilou entre Brunheda e Tua, resultando 3 feridos ligeiros. A 22 de agosto de 2008, mais uma composição descarrilou perto da Brunheda, dando assim por encerrada a linha do Tua entre a estação do Tua e a estação do Cachau. Em 2009, o Ministro do Ambiente autorizou a construção da barragem de Foz-Tua, que viria submergir 20 km de linha. A construção da barragem começou em 2011 e terminou em 2016. E essa barragem fica já a algumas centenas de metros aqui para trás. E é o que vocês irão ver a seguir. The summer's calling. Summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can. Como podem ver, está ali a barragem de Foz-Tua, que está a expelir água. Até vou aproximar a imagem para que vocês possam ver. Aí está o primeiro túnel e ponte da linha do Tua, fica aqui do lado direito da imagem. É que eu vou tentar aproximar, não dá para ver, mas dentro de momentos a imagem vai passar ali para baixo, para aquela ponte. Também é uma ponte bastante interessante, uma ponte rodoviária Carrazedo de Anciães a Lijó. Esta ponte foi desenhada pelo mesmo engenheiro que desenhou a Ponta Rábida. Esta aqui foi uma espécie de protótipo da Ponta Rábida. Foi construída muito antes da Ponta Rábida ter sido construída no Porto. E claro, quando fizeram a barragem, fizeram obras nesta ponte para reforçá-la, e ainda foi construído ali um cone para que as pessoas que vão nos seus carros ou que vão a pé possam olhar antes para o cone do que para a barragem. Porque esta barragem, apesar de já estar concluída, ainda está em volta de muita controvérsia, porque foi mesmo a decisão da construção desta barragem que ditou o fim da linha do Tua, que até 2008 os comboios circulavam aqui mesmo junto a estes rochedos de granito. Como podem ver pelas imagens, está ali o viaduto e o túnel das presas. Vejam bem como é que isto foi construído no meio de uma escarpa. Antes da construção da barragem, isto era uma paisagem espetacular. Continua a ser, apesar da barragem estar ali no meio. Mas vejam bem o
trabalho que os obreiros do Almeida Pinheiro tiveram para construir esta linha até Mirandela. Muito trabalho árduo. Algumas pessoas acabaram por morrer durante a sua construção. Ali em cima fica o cone, depois ali estrada que vem para Alijó. Temos ali ao fundo a ponte da linha do Douro, que eu vou focar para vocês. Aí está. E agora vamos até à casa dos cantoneiros. Aqui na casa dos cantoneiros, que abriu em julho de 2016, tem aqui vários produtos da região, concretamente de carrazeda de anciães, desde os meles, depois tem aqui também as compotas e tem aqui também um outro produto, favo de mel, além também, claro, dos vinhos daqui do concelho, mais concretamente Foz Tua, e outros produtos que eu vou mostrar antes em imagens, porque nos tempos de hoje não se pode estar a tocar. Aqui na parte de exposição temos os azeites do Val do Tua, também vinhos de Quinta Ribeira da Vila, também de Costureiro, tudo basicamente daqui do Val do Tua. Também há aqui outras mais garrafas, como o Inquieto, Negreiros, e também exemplares da Quinta Ribeira da Vila, contando também com inúmeras garrafas de vinho, desde do branco ao tinto. Também aqui deste lado alguns vinhos, tais como vinhas do Tua, o Doutua, também a destacar ali da Pala da Lebre e o Tranquilo. Também um destaque aqui para o Alfa Espumante e também o Alfa Rosé, e também outros vinhos com destaque também para o Tinto de Trovisco e também para a Quinta de Lubazim. Eu pessoalmente em casa tenho, que cheguei a comprar há 2 anos atrás aqui, o Gambreia, Trovisco e Vinhas do Tua, todos eles vinhos brancos. E agora, antes de terminar então esta edição do podcast Ferrovia na Linha, então vamos aqui visitar dois museus, digamos assim. Um deles, que é o Centro Interpretativo do Val do Tua, que é o que está ali atrás, e depois temos aqui o que vamos começar primeiro, que é a porta de entrada do Val do Tua. Em todo o Val do Tua existem várias portas de entrada, nomeadamente um deles aqui em Carrazeda de Anciães, tem outro em Alijó, um em Mursa, Vila Flor e Mirandela. E cada uma das portas de entrada do Val do Tua tem um animal diferente e também um tema diferente. E o animal e o tema daqui de Carrazeda de Anciães
Pronto, o animal é o lobo, já o tema é a audição. Como puderam ver pelas fotografias que eu tirei, isto aqui mostra um pouco do vale, mas com maior destaque para o município de Carrazedo de Anciães. E agora vamos até ali, até ao Centro Interpretativo do Vale do Tua. O Vale do Tua é uma maravilha da natureza, uma delícia para os homens. Um altar de Deus para os indígenas. Vou então agora aqui apresentar o Centro Interpretativo do Vale do Tua, começando aqui por uma imagem que está aqui do meu lado esquerdo, que retrata a chegada de comboio a Mirandela no dia 29 de setembro de 1887. Entretanto, agora aqui para dentro, neste primeiro lado, tem aqui a apresentação do primeiro túnel da linha do Tua, que o centro está dividido em 3 temas, um deles é a biodiversidade do Vale do Tua, o outro é a linha e o terceiro a barragem. Então, como eu já referi, nesta primeira parte tem a reconstituição do primeiro túnel da linha do Tua e estou aqui a apresentar-vos que está o Vale do Tua, que é formado por 5 municípios: Carrazedo de Anciães, Alijó, Mursa, Vila Flor e Mirandela. Insere-se então numa transição enquadrado entre as influências atlânticas e continentais, localizado nas franjas sul-transmontanas, que se prolonga pela paisagem da Terra Quente. Aqui de um lado temos aqui um mapa do Vale do Tua, que aqui numa parte aqui em baixo, não sei se dá para ver, tem a localização no vale em Portugal, mas aqui a parte cinzenta é toda a marcação do território do Vale do Tua. Aqui a nível de azul o rio Tua, que nasce através do rio Cabaçal e do Tuela. Aqui por outro lado, com uma grande linha preta com vários tracinhos, é a linha de comboio, que é mais para concretamente a linha do Tua, que vem, e acho que começa aqui em baixo na zona do Tua. Então aqui nesta primeira parte eu vou falar-vos então um pouco da geomorfologia do Vale do Tua, também a biodiversidade do Vale do Tua. Salientar que a nível de geomorfologia o Vale do Tua insere-se num substrato rochoso com centenas de milhões de anos de idade, e como se pode ver por uma imagem que tem aqui na lateral, e também existem aqui vários pontos de geomorfologia. Já a nível de biodiversidade, o Vale do Tua é uma área com distinto interesse ecológico e biodiversidade endémica. Uma diversidade de habitats que aqui ocorre e acolhe inúmeras espécies com interesse de conservação. No fundo do vale destaca-se o rio Tua, que reúne um conjunto de vários habitats, onde se inclui locais de alimentação de morcegos, locais de desova de peixe, e onde se pode também observar diversas espécies nativas. Entretanto, quanto a geossítios, há que destacar aqui a geomorfologia granítica de Carlão, também talude na estação de São Lourenço. Também pode dar um destaque para Tralhariz no contacto com granítico,
nível de termas, de spas, temos também as Caldas de São Lourenço e as Caldas de Carlão. Quanto ao Vale do Tua, hoje as paisagens não desapareceram, apenas foram modificadas e o vale continua com elevada biodiversidade e interesse ecológico, tendo também uma coisa bastante característica, específica aqui no Vale do Tua, que são os produtos. São as coisas tais como amêndoa, azeitona, o zimbro, rosmaninho e também o laranja, e também das rochas dominantes como o xisto da formação do pinhão, também o granito de Vilar de Massada e granodiorito de São Lourenço. Também se pode encontrar granito de São Mamede de Ribatua, granito de Franzilhal, também de Sabrosa, e o xisto da formação da Desejosa. O Vale do Tua tem um vasto património arqueológico, tais como o Castelo Anciães, Anta de Zetes, sítio arqueológico do Cabeço da Mina, também abrigos rupestres do Regato das Bolsas, ponte sobre o Rio Tua, Ponte Velha, Caldas de Carlão. Também aqui pode-se também destacar o Castro do Pópulo ou da Touca Rota, o Castelo de São Marcos, Tralhariz no contato com granito, também a Igreja de São Mamede de Ribatua, a Anta da Fonte Coberta e muitos outros locais, tanto arqueológicos como geossítios, que se podem encontrar em todo o Vale do Tua. Temos então aqui uma grande imagem do vale, uma parte do Vale do Tua, com a linha do Tua naquele lado. Aqui temos a paisagem que existia antes da construção da barragem. O que se pode ver aqui é uma coisa bastante espetacular. Quanto ao património arqueológico, além das figuras rupestres, também destaca-se os machados de pedra polida, também pontas das setas e entre outros ofícios que foram encontrados. Já a nível de paisagem agrícola e património submerso, no Vale do Tua estamos perante uma paisagem histórica onde saber ainda passa de geração em geração. De elementos arquitetónicos presentes, salienta-se o caráter vernacular e utilitário, nomeadamente nas arquiteturas ligadas à água, como moinho, azenhas, levadas, açudes e pesqueiras. E agora que passamos para a segunda parte daqui do Centro Interpretativo do Vale do Tua. E claro, esta segunda parte dedicada à linha do Tua, como então aqui podem ver, não sei se conseguem ver por causa da luz, temos um excerto de um jornal de 1º de janeiro, 16 de outubro de 1884, fala da inauguração dos trabalhos da linha férrea de Mirandela a Foz de Tua, com grandes festejos. Inauguraram-se no dia 16 último os trabalhos da linha férrea de Mirandela a Foz de Tua. É sobre a construção. Aqui ao lado temos aqui um exemplar de um possível recorte de jornal com Almeida Pinheiro e também outras pessoas ligadas à construção da linha. Agora aqui, como não sei se conseguem ver, mas aqui de um lado temos aqui então aquilo que foi a linha do Tua entre Tua e Mirandela, tendo aqui uma pequena parte
então até Bragança. Mas aqui em alguns ecrãs pode-se ver alguns locais, mas também temos aqui desenhado as estações, mais ou menos o local onde eram as estações e por aí fora, juntamente com os seus pontos quilométricos. Também vê-se aqui um pequeno mapa no chão que mostra pelo menos até Mirandela e claro, depois temos uma linha temporal aqui por cima que conta toda a construção de tudo aquilo que eu já também vos informei há minutos atrás. Portanto, agora aqui dentro, como podem ver em imagens, temos aqui na parte mais atrás o traçado definitivo da linha do Tua, depois aqui na frente já é o projeto definitivo, mas com já ali algumas variações de perfil. Entretanto, também tem aqui uma fotografia do caminho também tem aqui uma fotografia do apiadeiro de Ribeirinha. Agora aqui a terceira e última parte, que tem a ver com a barragem de Foz Tua. Aqui do meu lado esquerdo vê-se a rede hidrográfica e também da biodiversidade aqui do Vale do Tua. Aqui pode-se ver que no próprio vale, o vale, pelo menos nos primeiros 20 km de percurso do rio em direção a Mirandela, o vale é bastante encaixado, mas depois começa a ser cada vez mais aberto. Entretanto, também do meu lado direito tem a ilustração do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua, com circuito hidráulico. Como tiveram a oportunidade agora de ver, aqui dentro desta caixa está uma maquete da zona de Foz Tua, em que mostra a ponte de comboio da linha do Douro, ponte rodoviária que liga Carrasés de Anciães a Alijó e a barragem. Claro que esta barragem, nesta terceira e última parte, tem informação da barragem, construção entre 2011 e 2017, contando com 1.400 trabalhadores, 420 hectares da área da Albufeira, 106 milhões de metros cúbicos do volume da Albufeira, também 108 metros da altura da barragem, com 275 metros de extensão do coroamento da barragem, 27 km de comprimento da Albufeira, 96 metros de queda estática, 270 megawatts de potência instalada, também 2 grupos de turbina, barra bomba instalados, 310 metros cúbicos por segundo de caudal turbinado, 282 gigawatts de produção líquida anual e 667 gigawatts de produtividade média anual. E é assim que termina então esta visita aqui no Centro Interpretativo do Vale do Tua e também termina esta visita guiada virtual. Por isso, espero que tenham gostado. Se ainda não se subscreveram no canal, então por favor subscrevam e comentem se gostaram ou não. E aproveitem agora um resuminho da minha viagem até casa.
Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Rest